Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vamos repetir? Jesus. Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Esta, irmãos e irmãs, é palavra da salvação. Vamos acolher a palavra aplaudindo o Senhor. Podemos assentar. Vamos começar pensando em 2 situações que o Evangelho nos traz e que nós vamos refletir. Não fale para os outros, é você e você. Dê-se agora, dê a si mesmo uma nota de 1 a 10 para o quanto que você agradece aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você é. Pegando a hora que você acorda até a hora que você dorme, de 1 a 10, qual a nota que você se dá para a sua gratidão a Deus e às pessoas? Ok? Tranquilo. Segunda pergunta: dê-se agora uma nota de 1 a 10, o quanto que você reclama quando não acontece o que você gostaria que acontecesse. Pode-se dar a nota de 1 a 10. Pelo semblante de vocês, eu já vi que a nota da reclamação ela foi maior que a nota da gratidão. Quando foi para dar a nota da gratidão, as pessoas ficam assim, então. Quando falou da reclamação, eu vi uns assim, ó, não tem 11 não. Meus caros, o Evangelho que nós escutamos fala sobre o valor que Deus dá a uma pessoa grata. Deus não habita na reclamação, Deus habita na gratidão. E a Bíblia me ensina que a minha gratidão, ela não pode ser ocasional, ela tem que ser existencial. O que é isso? Ocasional. Aconteceu o que eu queria? Graças a Deus. Não aconteceu? Então eu vou reclamar. Eu passei na prova?
glória. Eu não passei na prova, eu reclamo. Eu tirei carteira, glória. Eu não tirei carteira, eu reclamo. Isso é ocasional. Numa ocasião positiva, você agradece, numa negativa, você reclama. Isso é normal. Só que nós que conhecemos o Senhor, a Bíblia nos pede, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus a teu favor. Nós não entendemos o caminho do mundo e nem aquilo que está escondido nas coisas que não acontecem. Felizes somos nós, porque Deus não atende todos os nossos pedidos, porque há pedidos feitos hoje que amanhã seriam desgraças. Deus sabe mais do que nós. O evangelho que nós escutamos eram 10 leprosos que gritavam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Hora que o leproso ele para à distância. Ele tinha uma capa, ele tinha um sininho, ele tocava o sininho, gritava Tamé, Tamé, jogava a capa, e ali você põe uma comida, ali você põe um pão, mas o leproso não chegava perto de ninguém. Ele se considerava alguém sujo. Jesus olha para aqueles 10 e ele só diz assim: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando eles ouviram esta palavra, os 10 leprosos se olharam e viram que não tinha ninguém curado. Os 10 continuavam leprosos, mas eles acreditaram na palavra do Senhor. Nós não podemos ter uma fé ocasional. A nossa fé deve ser existencial. A minha existência está numa fé que eu não vejo, e a minha fé é provada não pelo milagre, mas pela palavra dele. E Jesus disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Não me interessa se eu estou curado ou se eu não estou curado, se a lepra sumiu ou se não sumiu. Interessa obedecer o Senhor. O milagre acontece pela obediência. Quem não obedece a Deus não vê milagre. A pessoa desobediente pode rezar o tanto que você quiser, você não vai receber. O primeiro sinal do evangelho de João, bodas de Caná. Por que o milagre aconteceu? Obediência. Enchei as talhas d'água. Encheram. Leve ao mestre Sala. Levaram. Você entende que Jesus ordenava, eles fizeram e o milagre aconteceu. Então os 10 leprosos, apesar de serem ainda leprosos, eles ficam de pé e saem andando e vão até o sacerdote. Por que mostrar o sacerdote? Porque no tempo que esse texto foi escrito, quem atestava a lepra e a cura era o sacerdote. Então a pessoa ia até o templo, ela ficava desnuda e ali se via se ela tinha lepra ou não. E era o sacerdote que atestava: essa pessoa está curada, ela pode voltar para sua casa, para o seu trabalho. Os 10 acreditaram na palavra de Jesus. Bonito isso. Os 10 não acreditaram apenas na cura, eles acreditaram na... Sabe qual é o problema da palavra nos dias atuais? A palavra não vale mais nada. Alguém diz para você assim: não, pode escrever, eu vou lá. A pessoa sabe que não vai, mas ela fala que vai. Ah não, pode ficar tranquilo, eu te empresto. A pessoa sabe que não vai te emprestar, mas ela fala que empresta. Hoje em dia, quando você vai emprestar dinheiro a alguém, se é que você tem dinheiro para emprestar, ninguém empresta dinheiro na boca mais, empresta? Ó, vou te dar aqui 3.000 reais, pode me pagar em fevereiro do ano que vem. Ninguém tem coragem de fazer isso mais. Aí você faz uma promissória, você assina, carimba, tem que autenticar a assinatura, tem que pôr testemunha. Mesmo assim tem gente que passa a perna nos outros ainda. Por que você não tem coragem de ofertar a partir da palavra? Porque as pessoas não respeitam a palavra mais. Muitas pessoas não têm palavra. Eu não vou contar nem onde nem quando, né? É bem longe de nós, lá na Grécia. Mas um amigo sacerdote comentou que ele presidiu um casamento
onde o noivo disse, olhando nos olhos da noiva: eu te prometo ser fiel, amar, respeitar. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da minha vida. Qual que é o problema desse juramento dele? Este noivo, se casando com esta noiva, era amante da madrinha. Uma das madrinhas do casamento era amante do cara. Agora a minha pergunta é: qual o valor que uma palavra de uma pessoa dessa tem? Ele deu a palavra, e a noiva, coitadinha, ali o padre, ali, como que ia adivinhar? E quer dizer, é uma palavra vã. Ele está falando, mas ele não tem comprometimento com a palavra. E o evangelho é o contrário. Jesus, quando diz algo, você pode confiar. Não a palavra de Jesus que não se cumpra. Ele é digno de fé. E quando ele fala para os 10 leprosos, ide mostrar aos sacerdotes, eles não questionam, eles levantam e saem andando. E a leitura é muito sábia que vai me passar o seguinte: enquanto caminhavam, viram-se curados. O milagre aconteceu para aquele que se dispõe a caminhar. O milagre acontece para aquele que está fazendo o que pode. Olha o texto que ele está me ensinando. Eu não posso curar a minha lepra, mas eu posso caminhar ao sacerdote. Eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer, que era me curar. Então eu faço o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer? Caminhar. Quando você faz o que você pode, Deus começa a realizar o que você não pode. E eles se viram curados. Um lembrou da mulher e voltou para a esposa. Um lembrou do trabalho e voltou para a banca. Outro lembrou dos bois e voltou para o curral. Outro lembrou das ovelhas e voltou para o redil. Um falou assim: peraí, eu tenho que agradecer. Olha o que eu já passei na vida, quem eu era, olha quem eu sou e quem fez isso por mim. Ele vai e volta. Quando Jesus está lá ainda na região, volta um, cai aos pés de Jesus. Agora ele chega perto, cai aos pés de Jesus e agradece. Se a gratidão não fosse importante, Jesus não tinha reclamado. Jesus olha para aquele homem e diz assim: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar graças a Deus, para render glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. Voltou o samaritano. Os judeus não voltaram. Meus irmãos, a ingratidão dói no coração de Deus. A ingratidão fecha a porta de novos milagres. Há uma frase muito bonita e que nós podemos praticá-la sempre: sejamos humildes, catando tesouros. A frase fala isso, que a pessoa humilde, ela olha para o chão, não só porque ela é humilde, ela sabe que o tesouro fica caído no chão. Eu assisti um dia desse numa emissora, um repórter fazendo uma reportagem na praia. A quantidade de pessoas que vivem de objetos que são deixados na praia: relógio, óculos, aliança, mas é muita coisa. Tinha um lá que tinha uma aparelhinha passando na areia assim, ó. A hora que o aparelhinho apitava, ele cavucava um pouquinho e encontrava algo. Ele vivia disso. Uma pessoa que procura tesouros na vida, ela não pode ficar olhando para o alto, ela tem que olhar para onde? Só que o ditado não acaba aí não. Olha como que é sábio esse ditado. A pessoa humilde, ela caminha olhando para o chão, procurando tesouros. A pessoa tola, quando o encontra, se enche de si mesmo, eleva o nariz e daí para frente só anda de cabeça erguida. Bobo ele, porque nunca mais encontrará tesouros. A vitória para Deus é você ser humilde a ponto
de olhar para Ele e agradecer a tua vida, a tua família, o teu trabalho, o que você pode, o que você ainda não faz, sabendo que tudo é graça, tudo vem dEle, tudo concorre para Ele. Meus irmãos, aqui eu quero rapidamente fazer uma comparação, se nós somos no rebanho pessoas gratas ou ingratas aos olhos do Pai. E a pergunta que eu faço é: você se comporta como uma ovelha ou como um bode? Você é uma ovelha ou você é um bode? Pode perguntar para quem está do seu lado. Você tá com... Não, pergunta assim: olha para mim, eu tenho cara de ovelha ou de bode? Eu tenho cara de ovelha ou de bode? Eu já vi um falando assim: ixi, deu bode, né? Olha aqui. E nós precisamos saber, porque a palavra diz em Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, Ele assentará no seu trono, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele apartará uns dos outros, como o pastor separa bodes de ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita, o bode à sua. Então depende sim você saber se você é bode ou se você é ovelha, porque os dois não convivem no reino dos céus um ao lado do outro. Só para que nós entendamos a diferença, talvez alguém não saiba a diferença do bode e da ovelha, ou do bode e do carneiro. O bode tem barba, o carneiro e a ovelha não. As ovelhas e os carneiros têm lã volumosa, o bode não tem lã, ele tem um pelinho. Os chifres do bode são esguios, enquanto os carneiros, o chifre ele é curvado. As cabras podem possuir chifres, a ovelha não tem. Cauda, a ovelhinha tem a cauda caída, fica penduradinha. A cabra tem a cauda levantada, cauda para cima. O filhote da ovelha é o cordeiro, o filhote da cabra é o cabrito. Essa é a diferença quando você vê num rebanho qualquer um, qualquer outra. Agora olha para mim e responda: depois disso que eu te disse, tem como confundir um bode com uma ovelha? Sim ou não? Para quem não conhece, a gente confunde, que a gente não conhece. Mas para quem conhece, sabe. Nós podemos enganar muito bem as pessoas, mas Deus sabe se nós estamos mais para ovelha ou se nós estamos mais para bode. E tem uma historinha que era uma vez uma ovelha e um bode e um pastor. O pastor certa vez tropeçou e caiu. Ele caiu em cima da ovelha e do bode. Quando ele caiu em cima da ovelha, a ovelha gemeu e abaixou a cabeça. Quando ele caiu em cima do bode, o bode gemeu e mandou o pastor longe. Essa é a diferença do bode e da ovelha. A ovelha é dócil ao pastor. O bode é oportunista, interesseiro e duas faces. Aqui tem que a diferença básica do bode e da ovelha é que o bode é rebelde e a ovelha é dócil. Numa outra linguagem, a ovelha é trigo, o bode é joio. Trigo e joio se parecem, não tem como separar não, mas deixa crescer. Somente o trigo ele vai encher de pendão.
o joio não. Então o joio fica confundindo. As ovelhas, só passar aqui rapidamente algumas características das ovelhas. São animais dóceis, inocentes e vivem juntas. Quando se perdem, são alvos fáceis para o lobo, elas não têm defesa. A ovelha não sabe separar uma comida boa de uma comida estragada, uma erva boa de uma erva daninha, o pastor que tem que separar para ela. A ovelha não sabe separar uma água limpa e uma água venenosa, é o pastor que tem que separar para ela. O pastor usa dois instrumentos, a vara e o cajado. A vara para proteger, o cajado para corrigir. Então quando vem um lobo, ele usa a vara para pôr o lobo para correr, mas para as ovelhas ele usa o cajado. Não sei se você já viu, até hoje os bispos têm, já viu aquele cajado que tem a ponta, que tem uma voltinha? Para que o cajado tem aquela volta? É para encaixar na cabeça da ovelha. Uma ovelha caiu, ele põe o cajado, encaixa na cabeça do bicho e puxa. A ovelha não quer andar junto com o rebanho, ele pega o cajado e puxa. Então o pastor usa em todos nós ou o cajado ou a vara. A vara, proteção. O cajado, correção. Vamos completar. A vara, correção. O cajado, a ovelha aceita os dois. O cajado é amor. A vara é correção. Tem gente que não aceita ser corrigido. Tem gente que não aceita ser chamada atenção. A vara, o pastor usa. A ovelha aceita. Ela, ó. E o bode? Ele ataca o pastor. Ele revida o pastor. Ele é agressivo ao pastor. Essa é a diferença da ovelha e o pastor. A ovelha é totalmente dependente do pastor. O bode não. E a ovelha segue a voz do pastor, o bode qualquer um. Olha o bode. O bode é um animal briguento, traiçoeiro, arredio, fedido, marrento e atrevido. Pesquisei. Eu não entendo muito de bode, então fui pesquisar, né? Aqui, ó, animal briguento, traiçoeiro, arredio, fedido, marrento e atrevido. Alimenta-se de tudo que encontra, coisa boa e coisa podre. Não aceita repreensão, é desobediente, intratável, busca estar no topo da montanha. Ele é ousado, ele é teimoso, ele não obedece o pastor. Por isso a expressão vai dar bode significa vai dar azar, porque o bode nunca é obediente. E por ser atrevido, afronta a espécie que cuida, ou seja, o homem. Olha que interessante, a ovelha é grata ao pastor e o bode é agressivo ao pastor. O cristão ovelha, ele ouve a palavra do Senhor. O cristão ovelha, ele reza. O cristão ovelha, ele é dócil. O cristão ovelha, ele é amigo de Jesus. Ele é obediente, ele aceita a correção. O cristão bode, ele não aceita direção de pastor, ele não aceita disciplina de ninguém, ele tem o prazer da briga. O bode prefere se isolar, abandonar, do que mudar. Então cuidado, que conforme as nossas atitudes, nós vamos mostrando se nós somos ovelhas de Jesus, ou se nós estamos um bode no rebanho. Meus caros irmãos e irmãs, uma parábola ilustra muito bem tudo que eu estou tentando e querendo passar para você esta noite. Havia no lugar 3 personagens: um lobo, uma ovelha e um cão. Preste atenção na história que você está vivendo isso. Não sei onde, mas você está vivendo isso. O cão era o melhor amigo da ovelha. E ele protegia a ovelha 24 horas por dia. Toda hora que o lobo avançava, o cão colocava o lobo para correr. Até que uma tarde de sol escaldante, a ovelhinha deitou debaixo de um arbusto
O cão deitou perto dela, e não era costume do cão cochilar, mas ele deu um cochilinho. Quando o cão cochila, o lobo atrás de uma árvore fez assim. Pss, pss. A ovelha, que é inocente, coitadinha, foi. O lobo falou com ela assim: olha, eu só te chamei aqui para te dizer uma coisa. Eu te admiro demais. Você é uma amiga fantástica. Você tem uma lã tão branca. Você tem um olhar tão doce. Eu queria tanto ser seu amigo. Ela falou assim: não, você é mau. Você quer me comer. Você é traiçoeiro. Você é mentiroso. Aí o lobo falou assim: olha, como que fizeram a tua cabeça? Aposto que a gente falou isso tudo foi o cão. Como que você sabe? Porque o cão é perverso. Você nunca viu ninguém que está ruim na vida falar assim: nossa, está levando uma vida de lobo. Não, ele fala assim: eu estou levando uma vida de cão. Esse cão aí. O problema da nossa amizade é esse cão. Sabe qual que é o problema desse cão? Ele só é cão porque ele está te guardando. Ele não deixa você ter amizade com outras pessoas. Deixa eu te falar a verdade. Ele tem inveja de nós dois. Porque ele sabe que eu poderia ser um amigo muito melhor do que ele. Então é isso que acontece. É por isso que o cão me trata assim. Onde eu vou, ele está atrás de mim. Ele fica me vigiando o dia todo. Ele fica querendo saber tudo que eu faço. Viu? Possessivo, doente, ciumento. Esse cão aí não está batendo bem, não. Nós precisamos conversar mais para você me alertar do meu perigo. Pode deixar. Tudo que eu estiver vendo o cão fazer, eu vou te contando. A ovelhinha voltou, deitou, aí o cão acorda, olha a ovelhinha, ele nem tinha noção do que aconteceu. Desta conversa com o lobo, a ovelhinha mudou com o cão. A ovelhinha passou a ser raivosa, a ovelhinha não queria mais ouvir o cão, a ovelhinha não queria deitar perto do cão, achava o cão chato, e o cão não sabia o que estava acontecendo, ele fazia o melhor que ele podia, e o lobo só, ele tem inveja de nós, ele tem inveja da nossa amizade. Outra coisa, ovelha, não está na hora de você ser livre, não? De você andar por esses pastos, correr, tomar água onde você quer, brincar comigo. Esse cão não te deixa fazer nada. Mas como que eu faço? Chegue perto do cão e fale com ele assim: eu não preciso mais de você. Agora eu vou viver a minha vida do meu jeito. Cai fora. Eu vou fazer isso. Passa alguns dias, a ovelhinha chega e fala assim: me libertei de você. Estou livre agora, você não me domina mais. O cão: mas o que eu fiz? A vida toda foi para cuidar? Não, você tem ciúme de mim. Você acha que você é melhor do que eu. Você não quer que eu tenha outros amigos. Você é possessivo. Estou fora. O cão falou: não estou entendendo. A ovelhinha foi embora. Anoiteceu. E acabou a história. No outro dia de manhã começa uma outra história. Essa que eu contei primeiro se chama o lobo, a ovelha e o cão. No outro dia de manhã começou uma outra história. O lobo e o cão. Era uma vez um lobo vestido de pele de ovelha que tentava por tudo enganar o cão. Entendeu? Ou quer que desenhe? Fale para quem está do seu lado: amizade com lobo vai dar nisso. Olha aí. Meus caros, é uma parábola que me fez pensar, sabe em quê? Olha para mim, sobre os nossos verdadeiros amigos, os nossos benfeitores, os nossos cuidadores, a nossa família. Quantas pessoas agem na nossa vida como um lobo, querendo nos destruir, mas a família protege, os amigos protegem, os seus benfeitores. O que ele tem que fazer? Ele tem que colocar você contra as pessoas que te amam de verdade, para que você seja uma presa fácil. Então permaneça com o pastor. Não tenha amizade com aqueles que não são do rebanho. Não tenha amizade com aqueles que querem apenas te usar, te destruir e depois te abandonar. Muito pior do que você estava antes.
Seja uma pessoa grata e você estará sempre conhecendo o que se passa no coração de Deus. Vigie as ocasiões, as pessoas e os lugares que te levam a cair. E permita-me, entre parênteses, uma observação. Deus fala pela boca dos nossos pais. Filho que não segue orientação de mãe e de pai vai terminar mal, porque na tua vida o teu pai e a tua mãe é o cão, o mundo é o lobo e você é a ovelha. Se você tivesse escutado mais os seus pais, estado próximo dos seus amigos de verdade, feito o que deveria ter feito, mesmo que não fosse bom na hora, você estaria livre, perto de quem te ama. Cuidado com aqueles que têm a boca muito doce para aquilo que não presta. Eles sabem mexendo com a sua cabeça, afasta você de certos lugares, certas pessoas, não para melhorar você, mas para que você seja uma presa fácil. Quando eu falo de ovelha, quando eu falo de gratidão, eu tenho que me referir ao Frei Galvão, o santuário dele que nós estamos na nossa diocese. Frei Galvão, profundamente mariano, por isso que a nossa copadroeira é Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Frei Galvão intercedeu por tantas pessoas. Quando ele podia, ele ia. Quando ele não podia, ele intercedia e mandava as pílulas. Então, nós vamos presenciar uma encenação agora que vai nos falar um pouquinho da história de Frei Galvão, das irmãs que fazem as pílulas e de tantas graças que as pessoas alcançam, aquelas que a tomam com fé. E lembro a todos que estão aqui no santuário, a você que participa desta Eucaristia da sua casa, vindo a Minas Gerais, visite a nossa cidade de Divinópolis e participe da nossa missa da família. Ano que vem, nós estaremos aqui neste local toda terceira quarta-feira do mês, o ano inteiro. Então, nas suas férias de janeiro, você passeando aí em junho, julho, uma semana de férias, venha participar conosco ao vivo aqui de Divinópolis, do nosso santuário Frei Galvão. Receba as suas pílulas gratuitamente. Faça a novena e receba a graça da intercessão do primeiro santo brasileiro. Então vamos acompanhar algumas pessoas aqui da nossa comunidade que prepararam com muito zelo esta encenação da devoção a São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Em certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá pedir recursos para a construção de um mosteiro. Frei Galvão se dirige até um determinado local da cidade e vai conversar com a mesária que ali está. Ele cumprimenta a mesária, que após responder sua saudação, o pergunta: "O que traz você até aqui? Como posso te ajudar?" Frei Galvão lhe mostra então o projeto da construção do mosteiro e diz: "Estamos trabalhando na construção de nosso mosteiro e por isto vim até aqui para pedir ajuda para continuarmos a construção. Você pode nos ajudar?" A mesária então abre o livro, escreve algo em uma folha e entrega ao frei, dizendo: "Pegue isto
será o bastante para que vocês realizem a construção do mosteiro. O frei agradece e vai embora. Terminada sua missão, o frei tinha que regressar por causa de compromissos no convento. Nisto, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. Ao encontrarem com o frei, eles imploram que ele fosse com eles até a fazenda. Frei Galvão diz aos homens: não poderei ir com vocês, pois preciso retornar para tomar conta da construção do nosso mosteiro, mas me acompanhem, irei fazer algo para os ajudar. O homem estava quase para morrer de dor e, impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu em um pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora que diz: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo: levem e entregue ao seu amigo, e diga a ele que tome em clima de oração, rezando o terço a Nossa Senhora. Os homens retornaram para cuidar de seu amigo doente. Lhes entregaram a pílula, dizendo para ele fazer tudo conforme o frei havia lhes dito. O homem tomou a pílula, rezou, e logo ficou curado. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. E foi assim que teve início a devoção às pílulas de Frei Galvão. O povo começou a procurá-las de tal maneira que Frei Galvão teve que pedir às irmãs concepcionistas que produzissem as pílulas. Depois, ele as abençoava. E as irmãs as distribuíam para o povo. Desde este tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Ó Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo. Ó Frei Galvão, missionário da paz do bem. Ó Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo. Ó Frei Galvão, missionário da
fostes de muito socorro nas horas de angústia e de dor. Levaste ao povo a esperança e a certeza do amor. Ó Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo. Ó Frei Galvão, missionário da paz do bem. Ó Frei Galvão, homem de Deus, homem do povo. Ó Frei Galvão, missionário da paz do bem. Viva São Frei Galvão! No final desta Santa Missa, todos os presentes, se assim o desejarem, poderão receber e levar para sua casa a oração de São Frei Galvão, com as pílulas de São Frei Galvão, para que você possa tomá-las. Arrume para mim uma oração de Frei Galvão, para eu mostrar para o pessoal em casa como é a pílula, que na cabeça de muita gente a pílula seria um comprimido. Mas olha, qual pode ser na sua? Então vem aqui, ó, para o pessoal de casa ver. Olha aqui, ó, são pequenos papelotes. As irmãs têm a frase de Frei Galvão, de Nossa Senhora, num papelzinho desse. No envelopinho são 3 pílulas. Então a pessoa toma uma no primeiro, no quinto e no 9º dia da novena. Então a pílula de Frei Galvão, na verdade, é um papelete, não é? Que contém esta oração à Virgem Maria, Mãe de Deus. E fica, eu aproveito, né, para fazer um convite a todos que estão participando desta Santa Missa, para conhecer o nosso santuário Frei Galvão, aqui em Divinópolis, Minas Gerais. Tantas celebrações, nós temos o Cerco de Jericó, temos tantas outras manifestações bonitas de fé. Então você é o nosso convidado, quem sabe participarmos juntos aqui de uma missa da família do ano que vem, sempre na 3ª quarta-feira do mês. Através de Frei Galvão, nós vamos louvar, engrandecer e glorificar o nome de Jesus. Amém? São Frei Galvão, rogai por nós.